Olha, eu tenho colocado para a comunidade, a universidade é muito grande e tem muita coisa, né? Mas duas coisas me são muito caras, como reitor, como vice-reitor, eu já atuei muito fortemente nisso, que é a política multicamp, não é? E a inclusão social. Né? Eu acho que esses dois elementos são muito importantes. E eu tenho falado que o que é a política multicamp? Nós tínhamos uma política, inicialmente, que começou nos anos 80, que era a política de interiorização. Então, o campus da cidade, da capital, vai ao interior. Então, havia uma certa hierarquia entre capital e interior. Quando você transforma em política multicamp, aí você transforma os campi, pelo menos conceitualmente, com o mesmo poder, com o mesmo tamanho, não é? Com o mesmo poder. Não é? Muito embora a estrutura da capital ainda seja bem maior do que a estrutura do interior. Nós temos campi no interior que ainda não tem a quantidade de professor suficiente para determinadas faculdades, não tem a quantidade de técnico, a infraestrutura ainda é pequena, não é? Então, uma das coisas que nós queremos avançar nesse sentido é fazer com que a gente resolva esses problemas de profissionais e de servidores de um modo geral e também a parte de infraestrutura. A inclusão. Eu tenho falado isso ao longo desses 8 anos como vice-reitor. Eu, apesar de ser nordestino, estou há 44 anos no Pará, não é? Já fui secretário de Educação, então eu conheço as ilhas, as comunidades, sei que as populações ribeirinhas têm as mesmas dificuldades que têm os quilombolas, os indígenas, e muitos ribeirinhos também são descendentes de indígenas, não é? E os quilombolas, os indígenas conseguiram avançar positivamente, eles têm uma bolsa garantida pelo MEC, não é? E tem, inclusive, aqui no nosso caso, nós conseguimos contribuir para que eles tenham uma estrutura, não é? Cada ilha tem uma associação, tem um escritório para atuar. Os ribeirinhos ainda não tem isso, né? Porque a gente, conceitualmente, a gente fala de ribeirinho, mas a gente não consegue, ainda não tem uma coisa demarcada, não é? De direitos, enfim, e eles estudam aqui, não há uma identificação forte. E eu quero muito labutar junto com os reitores da Amazônia, no sentido de que a gente tenha um reconhecimento maior das populações ribeirinhas. O RU, para mim, é a política mais inclusiva, porque todo mundo, a meninada toda pode comer no RU. Nosso restaurante universitário, a refeição é R$1, né? E é comida boa, né? Nós temos a nutricionista, temos as estruturas, os meninos adoram, sobretudo quando é feijoada no RU, né? E é uma política muito inclusiva, porque é para todo mundo. O que eu tenho falado? É que a gente só tem RU de Belém. Esse, na verdade, é uma fragilidade da política multicamp, porque nós precisamos estruturar para que tenha o restaurante universitário em todos se não um restaurante universitário, mas que tenha uma política de alimentação nos campi. Né? Para além disso, eu acho que é importante, você falou da política de inclusão, 50% é o mínimo. A gente tem mais, normalmente entram mais alunos, né, com essas condições, porque 50% é a escola pública, né? Aí tem todo um conjunto de cota para negro, para indígena, para quilombolas, né? Então, que acaba aumentando esse número de pessoas. Então é muito positivo a gente imaginar, eu fico muito feliz, sobretudo quando vou às colações de grau, porque eu sei que pelo menos 50% daquela moçada que está ali são filhos de trabalhadores e que é a única maneira deles se tornarem um cidadão com condições para viver bem, enfim. Então eu acho que a política de inclusão, ela é a política de acolhimento da universidade. Eu acho que a grande tarefa é acolher as pessoas na universidade. Eu sempre digo, nada para nós sem nós, sabe? Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que qualquer pensamento que não levar em conta que aqui tem as populações ribeirinhas, as comunidades tradicionais, os indígenas, os movimentos populares, a universidade ela é muito importante, mas ela se fundamenta nisso.
Porque qualquer um de nós, se formos fazer um estudo, nós vamos fazer um estudo sobre a água. Nós vamos precisar saber como as populações, como é que está a água. Nós vamos fazer um estudo sobre as marés. Nós vamos ter que saber com as populações locais. Então, a ciência é muito importante, mas ela não pode perder de vista que ela bebe no dia a dia das comunidades, no dia a dia da população. Então, qualquer perspectiva, não é? E nós queremos que a COP vai ser um instrumento muito importante, mas ela precisa lembrar da comunidade local, das populações locais, que elas são centrais nisso.